Olá, tudo certo? Estamos começando mais um podcast 24 em 3. Olha que bacana! Então, onde você quer chegar, Fernanda, com esse título? Qual é o título, Fernanda? Vamos lá. O que eu aprendi com o gato? Fernanda, explica melhor aí o que você quis dizer com isso, né? O que você aprendeu com o gato? Como assim? Explica melhor. Pois bem, esse mais um podcast 24 em 3, que significa o quê? As suas 24 horas serem mais produtivas. Em que sentido? Você trabalhando as dimensões da sua vida para que você consiga otimizar suas 24 horas. E dentro dessas 24 horas tem a hora do sono, a hora da sua produção científica ou mesmo trabalho manual que você for desempenhar, o que você for realizar, o que você for desenvolver ao longo do seu dia, né? Do seu dia em que você está em alerta, vigília, que você está lá produzindo algo. Quando a gente produz algo, seja ele um material intelectual, seja ele algo que você está produzindo mesmo, você consegue manipular, seja ele um projeto, seja ele um produto, seja ele uma venda, independente do que você vai conduzir como produção, você tem um resultado, né? Você tem um serviço, por exemplo, que você pode oferecer à pessoa. Então, sim, essas 24 em 3 estão significando como você otimizar suas 24 horas, o seu tempo, né? Que todo mundo tem esse tempo e muitas vezes a gente não consegue otimizar ele de uma maneira eficaz. E quais são as 3 estratégias? Simples: clareza, foco e projeto. Projeto, logicamente, num escopo bem maior, onde eu quero chegar. Depois a gente vai falar sobre esses 3 pontos. Na verdade, tem uma live explicando sobre esses 3 pontos. Caso você queira entrar lá, é a live 24 em 3. Você pode entrar lá e saber um pouquinho mais como a gente pode otimizar, como você pode trabalhar essas 24 horas. É interessante, dá uma olhadinha. Ela é um pouquinho mais longa, mas você pode ir lá, tá curioso, quer saber? Então pronto, beleza. Tá, onde você quer chegar com esse que eu aprendi com o gato? Pois bem, gente, eu moro numa casa e perto da minha casa tem outras casas. Então, assim, no meu vizinho ele tem um gato. Na verdade, eu não sei se é um gato, é uma gata. É uma gata, na verdade, é um felino. E ele vem às vezes passear aqui por perto da minha casa, porque a gente não tem grade. E você sabe, né? Grade não pega nenhum gato, né? O gato ele consegue ser o versátil o suficiente e ter a habilidade suficiente para pular, para passar nas frestas. Gato é incrível, digamos assim. Ele tem habilidades incríveis. Então, o que acontece? Essa gata passeando pelo meu quintal aqui, tô até olhando lá fora, passeando pelo meu quintal, uma vez ela tava assim, meio escondidinha assim, que tinha o mato tava um pouquinho alto, e ela lá escondida. Eu falei, tá caçando, né? Aí eu fiquei observando ela, tava arrumando algumas coisas da casa, comecei a observar ela. E de repente ela vem andando bem devagarinho. E aí eu vi que o foco dela, o foco onde ela estava direcionando, era um passarinho. Eu falei, gente, que danada, que sapeca. E ela lá, pá, de repente ela para um pouquinho mais e fica olhando pro bichinho. E o bichinho pra lá, pra cá, né? Nem notou muito a presença dela. De repente ela deu um salto, pá! E caiu justamente na região onde estava o passarinho. Só que a caçada dela não fluiu, porque o passarinho voou na hora que ele percebeu que tinha um movimento na matazinha, no matinho lá, ele vazou, né? Ele também exacerbou as percepções dele, viu que tinha um perigo à frente, né? E ele acabou voando e ela ficou lá sentada. E no que ela fica sentada, né? Você imagina, um gato sentado esperando uma outra oportunidade. E aí aparece outro momento em que ela começa a se esgueirar novamente. Não sei se você já viu gato caçando. Ele vai se esgueirando, aí abaixa bem baixinho e fica só mirando onde vai atacar. E de repente ela ficou esperando por mais tempo. Então quando o passarinho não percebeu ela voou de novo em direção ao passarinho, só que quase que ela pega. Ela passou a mão assim, mas o passarinho voou. E ela ficou sentada novamente lá. Onde eu quero chegar com isso?
Depois disso, gente, eu não fiquei observando ela se ela alcançou ou não o objetivo dela, que era pegar os passarinhos, mas ela insistiu na dinâmica. Ela falhou 2 vezes ou mais, eu não sei, porque eu também não fiquei assistindo todo o processo de busca dela, de caça, mas ela insistiu em alguns momentos. E ela parava, se restabelecia, porque ela fazia uma postura de autoridade, olha que bacana. E ela novamente tentava. O que acontece normalmente para nós seres humanos? Olha onde eu quero chegar. O que eu aprendi com a gatinha do vizinho, né? A gatinha do vizinho, olha, essa ficou boa. Com a gata que o vizinho tem, ela vem passear aqui em casa. Eu aprendi que muitas vezes a gente deixa de fazer coisas ou de alcançar objetivos que a gente quer, a gente desiste porque falha na primeira vez. Oi? Exatamente. Ah, não deu certo. E aí você joga aquele projeto para trás. E aí vai em busca de outro. Ah, não deu certo. Joga esse para trás, vai atrás de outro. Ah, não deu certo. Joga para trás e vai atrás de outro. Ah, não deu certo. Joga para trás e vai atrás de outra situação. Isso é comum do ser humano, isso acontece, isso é normal. Mas o que faz uma pessoa ser bem-sucedida nos projetos e objetivos dela é que ela tenha resiliência, é que ela tenha persistência em algo que ela acredita, em que ela firma o pé e fala assim, não, isso aqui vai acontecer, porque é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu quero uma coisa que eu quero que aconteça. Então, a partir do momento que a gente ama o que faz, que a gente coloca paixão no que a gente quer, que a gente coloca todos os nossos sentidos e direciona o que a gente quer, a gente acaba insistindo mais, talvez mudando alguns ângulos, mas buscando atingir a mosca, né? Digamos assim, a mosca é aquele alvo lá de um tiro ao alvo, né? Ou então de uma arco e flecha. Então, sim, a gente vai otimizando, vai se capacitando mais. Por exemplo, você atirou, pegou assim um lado esquerdo da mosca, não pegou. Aí você atira de novo, pega do lado direito da mosca, não pegou. Mas você vai melhorando o ângulo, você vai melhorando a forma que você pega, por exemplo, um revólver, né? Ou então um arco e flecha. Às vezes você precisa otimizar o vento, às vezes precisa otimizar esse vento e uma hora certa você alcança a mosca. Então você mata a mosca. Isso aconteceu com a gata, que muitas vezes se esgueirava, firmava o objetivo, pulava e não dava certo. Gente, nós seres humanos somos assim. Deixa eu explicar um pouco mais objetivamente. Existe uma curva que é muito trabalhada em relação às mudanças, né? Então, quando a gente toma uma atitude diferente do que a gente está seguindo, né? Digamos assim, por exemplo, quando eu tomei a decisão de entrar na área de desenvolvimento humano, que é utilizando a metodologia coaching, né? Quando eu tomei a decisão, foi uma decisão muito louca. Mas eu saí de uma coisa que era muito certa da minha vida, que era trabalhar também com pessoas, mas só focada em saúde, e eu queria trabalhar com pessoas focada em várias dimensões de vida. E eu falei assim, é isso que eu quero. Então eu agarrei com todas as forças, com toda a minha energia para trabalhar isso. Foi fácil? Está sendo fácil? Nunca é fácil. Mas é algo que a gente tem energia, tem paixão para trabalhar. Então isso dá força, isso dá energia, dá movimento e acaba direcionando ao que você quer. Tem pessoas, por exemplo, a Paola do MasterChef, ela ama o que faz. Então ela respira aquilo. E olha só quantas coisas convergiram. Não sei se você já assistiu a história dela. Ela fez uma apresentação maravilhosa. E ela fala justamente do quanto isso movimentou ela a buscar e continuar persistindo na área que ela ama, que é na área de culinária, que é na área de alimentação, né, do chefe de cozinha, né? Então, assim, é uma área que ela ama trabalhar. Jacan, né, o Fogaça, né, que são do MasterChef, que eu sou apaixonada, gente, eu amo.
São as coisas que eu gosto também de assistir. E ali por quê? Porque envolve paixão. Ana Paula Padrão, qual é a paixão dela? É apresentar, é divulgar, é conhecer um pouco das pessoas que estão lá dentro do programa. Eu acho lindo quando ela faz a abordagem, quando sai, e ela fala, me fala, o que aconteceu? O que você está sentindo agora? Você vê que o olho dela brilha quando ela conversa com a pessoa, quando ela quer saber o que a pessoa está sentindo. Pode até ser de uma gravação, não importa, mas o olhinho dela brilha. Quando o olho brilha, gente, é porque tem paixão. É porque aquilo ali movimenta a pessoa a direcionar o que ela quer. E é nesse sentido que eu quero mostrar para você que pode ser que a gata, ela esteja caçando por necessidade, mas ela é persistente no que ela quer, que ela vai direcionar o que ela quer. Então, independente de você estar no ambiente que você está agora, no trabalho que você está agora, no seu emprego, busque entender um pouco mais o que te movimenta, o que te torna diferente das outras pessoas, o que te torna um ser único, uma pessoa única, uma mulher única, um homem único, com essas habilidades e fortalezas que só você tem, que são únicas, exclusivas suas. Então é nesse sentido que eu quero dividir aqui com você e falar da importância de você agir como um gato. Na verdade, agir como um felino, de um modo geral, né? Que você está muito focado e que vai acontecer problema, sim, vai acontecer. E como eu falei antes, né, a respeito de uma curva que é muito trabalhada em relação à gestão de mudanças, né, e que inclusive a Virginia Satir, ela é uma terapeuta que trabalha, né, nessa linha aí de desenvolvimento humano. Ela trabalhava muito com famílias, Virginia Satir, e ela foi modelada na programação neurolinguística, mas era uma pessoa exemplar e trabalhava as famílias de um modo geral. E falava das gestões de mudança, que tanto a gente fala agora, na atualidade, sobre os hábitos, né? Que Charles Duhigg fala sobre a neurociência dos hábitos. É praticamente isso, porque quando fala o poder dos hábitos, está relacionado à neurociência dos hábitos, como o nosso cérebro trabalha os hábitos, né? Várias pesquisas relacionadas a isso. E comportamento humano também, relacionado a isso. Só um minutinho. Então, a partir desse momento em que você percebe que muitas vezes você vai falhar, e você tem ciência disso, né? Vai acontecer. Pode ser que você tire a sorte grande e não falhe. Mas há um processo de falha, de aprendizagem, de mudança de ângulo para você acertar a mosca. Que ela é uma curva da Virginia Satir, que é o seguinte, é da seguinte forma. Você começa num ponto e você acha que você vai subir, né? Direcionar rapidamente. Ó o dedinho. Nope. Não, você não vai ascender rapidamente. A curva não é assim, na realidade. É porque eu tô sem meu quadro aqui. Mas a curva não é isso. A curva é da seguinte forma. Ela começa no ponto zero, e você vai subir um pouquinho. Ó, no podcast vocês estão me entendendo, tá? Você sobe um pouquinho. De repente, quando você tá se sentindo, assim, tipo, cara, assimilei tudo. Você desce. E você desce. Tem pessoas que descem lá no fundo, tem pessoas que descem só um pouquinho, e tem pessoas que descem uma curva às vezes leve, acentuada ou não, independente, você desce até você chegar de novo no ponto zero. E nesse descer, quando você chega de novo no ponto zero, você começa a subir. Você sobe, você sobe, você sobe, e você chega bem no que você quer, no ponto onde você quer chegar. E muitas vezes você entra de novo no patamar, entra num patamar, né, num plano. E para você mudar esse contexto, você precisa de coisas novas, diferentes do que você está usando, que é justamente a mudança do ângulo. Você tem que mudar o ângulo para você subir novamente. Então, onde eu quero chegar? Quando você desce, você está falhando. Tem momentos que você está falhando. Ou você está passando por alguma provação, algum problema, dificuldades. Porque você não vive sozinho no mundo. Você vive com outras pessoas. Então isso é normal. Então quando você desce, você está passando por momentos de dificuldades.
tá? Só que o que acontece com essas pessoas que descem? Muitas vezes elas não têm inteligência emocional para subir no ponto zero novamente. E o que acontece nesses processos? Desistem. E aí tenta outro processo. Aí é outro gráfico. Aí passa de novo. Desiste. Aí um outro gráfico com outras dimensões. Cai de novo. Desiste. Aí vai para o outro. Então a pessoa não consegue assimilar que isso faz parte do aprendizado e que chegar no ponto zero já é um ganho, porque você já está ascendendo. Quando você desce e você já começa a subir, você já está assimilando aquela situação e passando a aprender com aquilo. Por isso que a gente fala assim, aprender com o passado, é aprender com os erros, com as dificuldades. Muitas vezes a gente tem que pagar pelos erros, sim, acontece, tá? A gente tem que assumir a responsabilidade dos erros e falar assim, puxa vida, foi mal mesmo, desculpa, deu ruim, e você vai subindo. Aí quando você já começa a subir, você já está saindo do negativo e você está entrando no ponto zero novamente. Passou do ponto zero, meu amigo, agora você sobe e vai embora. Vai embora, porque vai dar certo. Cuidado quando você subir e vai ir embora, quando chegar no patamar. Quando chegar no patamar, você tem que mudar o ângulo para subir e continuar subindo. Então é isso que acontece com as pessoas bem-sucedidas. Elas continuam naquele gráfico, mudando algumas vezes apenas o ângulo, mas sem mudar o projeto. Se aquele projeto é algo que te movimenta, que vai te levar aonde você quer chegar, caraca, vai! É assim que os grandes sonhadores, Walt Disney, tá? Os grandes empreendedores, Geraldo Rufino, aqui no Brasil, eu sou apaixonada. A Paola do MasterChef, ela é movida pela paixão. Camila Farani, do Shark Tank, logicamente, gente, são pessoas com propriedade, pessoas que buscaram conhecimento, pessoas que praticaram aquela paixão. Então não é só no cérebro, não é só teoria, não, é prática. As duas coisas andam juntas, ó, juntas. Então sim, quando há uma força de vontade, uma paixão, uma vontade intrínseca de te movimentar aquilo que você quer, vai lá e faz. Nesse mundo globalizado, nesse mundo pós-moderno, você pode desenvolver coisas incríveis. Incríveis. E aí você pode utilizar as inteligências que são próprias de suas, da sua construção de vida. Está me entendendo o quanto isso é importante? E o quanto isso faz sair, emergir insights importantes, direcionamentos para o nosso dia a dia. Uma forma de você focar num projeto, porque, né, faz parte aí das 24 em 3, esse 3 estratégico. Quando você foca em um projeto, entenda que ele vai passar por um processo. Pode ser que esse processo, essa descida pode ser mais leve, pode ser mais tênue, pode ser que seja mais profunda, porque às vezes você precisa se capacitar melhor. Às vezes você precisa descer um pouquinho mais, você precisa se habilitar melhor, habilitar no sentido prático de executar passos para seguir lá. O mais importante de tudo é quando você descer, você não desistir. O lance ali é persistir. Por mais que você mude o ângulo, não mude o projeto, mude apenas o ângulo que você está focando lá na mosca. Quando você vai lá e faz o seu treino lá de arco e flecha, certo? Ou até de dardo, né? Pode ser o dardo. Então, sim, a ideia aqui é que você continue a pensar e agir como um grande felino, aquele que coloca foco em tudo que vai fazer. Você pode ser, não precisa ser o vizinho, né? A gata. Não precisa ser a gata ou o gato. Pode ser um leão, uma leoa, você pode ser um puma, você pode ser um grande felino. Aproveite as suas fortalezas para agir como um grande felino. Eu tenho certeza que você tem uma inteligência, eu digo inteligência porque está relacionada à teoria das inteligências, tá? A gente falou isso no outro podcast, a gente falou isso também no Métodos e Insights Incomuns, sobre a teoria das inteligências. E isso envolve o quê? Alguns aspectos das pessoas muito próprios de pessoas. Então, pessoas são mais musicais, tem pessoas que são mais motoras,
Então é nesse sentido que eu tô falando a sua inteligência, o que você tem de aptidão, certo? Que você puxa de aptidão que você construiu ao longo da sua vida. Às vezes tem pessoas que são muito musicais e muitas vezes elas não utilizam essa habilidade tão intrínseca dela, né? Utilize às vezes como um hobby, não importa, utilize isso, coloque em prática, desenvolva. Às vezes a sua aptidão musical não é muito boa, mas aproveite para desenvolver isso. Eu mesmo estou aprendendo um instrumento, violino logo violino, que é bem, digamos assim, é desafiador, não é uma flauta, né, doce, mas é um violino. Então aproveite momentos, instantes para aprender algo, buscar algo diferente, por que não? E coloque como um hobby. Inicialmente pode ser até um hobby e isso virar uma coisa que você vai se movimentar no futuro, beleza? Então se você curtiu esse vídeo, coloque seu joinha, coloque seu coração, coloque o seu coração praticamente, coloque seu curtir aí, se inscreve no canal que sempre a gente vai estar dividindo algo bem interessante, bem legal, bem produtivo. Eu quero sempre dividir algo bem produtivo que vai acrescentar algum insight na sua mente, pá! E você despertar aquela ideia, uau, não sabia! Então é nesse sentido aqui que a gente está compartilhando o podcast 24 em 3 para você otimizar ainda mais as suas 24 horas, o seu dia a dia, certo? Então vamos nessa. Um abraço e de todo coração, um abraço verdadeiro aqui, ó, de dentro, de coração com coração. E a gente se vê na próxima, certo? Então até mais. Tchau, tchau.